Ah, minha gente, se tem uma história que a gente ouve e pensa, eita, vida danada, mas que coragem, é a da Luzia. Uma menina que, desde que se entende por gente, aprendeu a se virar sozinha na vida. Os pais? Ah, esses sumiram no mapa que nem fumaça no vento, quando ela não tinha nem 5 anos. Deixaram a pequena, magrinha que nem um fiapo de gente, na porta de uma vizinha mais velha, Dona Jacinta, que mal conseguia cuidar de si mesma. Dona Jacinta, uma senhora de fé e poucas palavras, fez o que pôde. Ensinou Luzia a fazer um chá, a rezar, a respeitar a natureza. Mas a vida não perdoa, né? A velhinha partiu cedo, deixando Luzia completamente só no mundo, mas com um bocado de lições e um coração que não se deixava amargar. Luzia morava num barraco que parecia um abraço de gambiarras, escorado na beira de uma estrada de chão batido. Era dessas estradas de terra vermelha que, quando chove, o barro gruda na alma da gente, e no verão, levanta uma poeira que nem um furacão. Lá pro interiorzão de Minas Gerais, num cantinho esquecido de Deus e dos homens, onde o silêncio era tão fundo que a gente conseguia ouvir o próprio coração batendo. Ou o coachar dos sapos, à noite. Era ali, nesse pedaço de terra esquecido, que Luzia tecia sua vida com os fios da resiliência e da esperança, mesmo sem saber direito o que era esperança, só seguindo o fluxo, um dia após o outro. A menina, agora uma moça nos seus quase 18 anos, tinha uma força que não cabia no corpo mirrado. Os olhos, antes só arregalados pelo espanto da solidão, agora brilhavam com uma mistura de sabedoria e curiosidade. Ela conhecia cada canto daquela mata, cada remédio que a natureza oferecia, cada trilha que levava a um riacho de água fresca. A vida lhe ensinou a ler os sinais do tempo. Quando a garça voava abaixo, vinha chuva. Quando o céu ficava cor de brasa, o sol ia castigar no dia seguinte. E foi num desses dias de sol a pino, que rachava a terra e fazia a gente suar até a alma, que a vida de Luzia virou de ponta cabeça. Ela estava lá, na beira da estrada, catando umas ervas para fazer um chá de boldo, que era bom para tudo que é dor na barriga, quando ouviu um barulho que fez o coração dela pular na garganta. Não era o barulho de um caminhão velho passando, nem de um trator. Era um estrondo seco, forte, como se o mundo tivesse se abrindo no meio. Luzia, que não era boba nem nada, se agachou atrás de uns arbustos. Ali onde ela morava, qualquer barulho estranho podia significar problema. Bandido, bicho bravo, gente que não prestava. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Ela espiou por entre as folhas e viu, lá na frente onde a estrada fazia uma curva perigosa, uma fumaceira danada subindo no céu. E no meio da poeira, um carro. Um carro que ela nunca tinha visto igual. Desses que parecem de filme, todo brilhante, mas que agora estava amassado, virado de lado como um bicho ferido. A fumaça logo se dissipou e o silêncio voltou, mais pesado que antes. Um silêncio que gritava que algo muito ruim tinha acontecido. Luzia esperou um pouco, o coração batendo forte, mas ninguém apareceu. Nenhuma porta abriu, nenhum grito, nada. Será que tinha alguém ali? Ela, com a coragem que aprendeu na solidão, resolveu ir lá ver. Andou devagar, com os pés descalços, sentindo o chão quente, os olhos atentos a qualquer movimento. Quando chegou perto, a cena era de apertar o peito. O carro estava irreconhecível, e a poucos metros, jogado na beira do barranco, havia um homem. Ele estava estirado de bruços, imóvel, com a roupa rasgada e manchada de sangue. Luzia nunca tinha visto tanto sangue na vida, a não ser quando matavam um porco lá na roça. O medo deu um gelo nela, mas a compaixão foi mais forte. Não podia deixar o coitado ali, largado para morrer no sol. Ela se aproximou com cuidado, chamou baixinho. Ô moço, tá vivo? Nada. O homem não se mexia. Ela ajoelhou-se ao lado dele. Tinha um corte feio na cabeça e o rosto estava pálido, sujo de terra e sangue. Mesmo assim, dava para ver que não era um homem qualquer. As roupas, mesmo rasgadas, pareciam de um tecido muito bom, e no punho dele, um relógio que brilhava, diferente de tudo que ela já tinha visto. Era um homem grande, forte, e a expressão, mesmo desacordado,
Era de alguém acostumado a mandar. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Pensou Luzia, desesperada. Ela estava sozinha, não tinha vizinho por perto para pedir ajuda. Não tinha celular, não tinha nada. A única coisa que tinha era o próprio instinto e a lição de Dona Jacinta que dizia: nunca deixe de estender a mão para quem precisa, minha filha. Deus vê tudo. Com um nó na garganta, Luzia começou a agir. Primeiro tentou virar o homem de barriga para cima. Pesado que só ele, mas ela conseguiu com muito esforço. Ele gemeu baixinho, e isso deu um alento a Luzia. Estava vivo. Ela correu até o riacho mais próximo, que não era tão perto assim, molhou um pedaço de pano que carregava na cintura e voltou correndo. Com cuidado, limpou o rosto dele, tirou a terra, o sangue seco. Viu que tinha um corte profundo na testa e um galo enorme na lateral da cabeça. Os olhos do homem, quando ela limpou, eram escuros, profundos, mas estavam fechados. Ele parecia exausto, vencido. Luzia sentiu uma pontada de pena. Quem seria aquele homem? De onde ele vinha? Por que estava sozinho naquela estrada? 1000 perguntas passavam pela cabeça dela, mas não havia tempo para pensar em respostas. Era preciso salvá-lo. O sol continuava castigando e o homem estava perdendo muito sangue. Luzia sabia que não podia deixá-lo ali. A barraca dela era simples, mas tinha um teto e sombra. Era o único abrigo que podia oferecer. Com uma força que nem ela sabia que tinha, e com a ajuda de um pedaço de tronco que encontrou, Luzia começou a arrastar o homem. Foi um trabalho de formiguinha, lento, doloroso, mas ela não desistiu. Cada centímetro era uma vitória. A barra da saia dela ficou suja de terra e sangue. As mãos esfoladas, mas ela persistiu. Depois do que pareceram horas, com a testa suada e os músculos tremendo, ela finalmente conseguiu levar o homem até a entrada do barraco. Era um lugar pequeno, feito de tábuas velhas e lona, mas dentro era fresco e tinha um colchão fininho no chão. Com mais um esforço hercúleo, ela conseguiu deitar o homem ali. Ele ainda estava desacordado, mas a respiração parecia um pouco mais regular. Agora era a hora dos remédios da natureza. Luzia correu para a mata, colheu folhas de confrei e de babosa, voltou correndo. Amassou as ervas com um pilãozinho de madeira, misturou com um pouco de água limpa e fez uma pasta. Com delicadeza, aplicou a pasta nos cortes do homem. Para a cabeça, usou um pano limpo que tinha guardado e o amarrou com firmeza, mas sem apertar muito. Era um curativo improvisado, mas feito com todo o carinho do mundo. Ela ficou observando o homem dormir. Ou melhor, desmaiar. Ele parecia tão diferente de tudo que ela conhecia. Tão imponente, mesmo ferido. Ela se perguntava se ele tinha família, se alguém estava procurando por ele. Mas não havia como saber. Naquele cantinho do mundo, as notícias demoravam a chegar, e a vida de cada um era um mistério para o outro. Os dias que se seguiram foram de uma tensão que Luzia nunca tinha experimentado. O homem ficava entre o sono e a febre alta. Ela não saía do lado dele, revezando compressas frias na testa, dando-lhe caldos de galinha que ela mesma preparava com uma galinha caipira que pegou no quintal, e chás de ervas para baixar a febre. Falava com ele em voz baixa, mesmo sabendo que ele não a ouvia, contando sobre o dia, sobre o sol, sobre os passarinhos que cantavam lá fora. Era a única companhia que ele tinha, e a única que ela tinha também. Ele era um mistério. Não falava nada, não abria os olhos completamente. Apenas alguns gemidos, algumas palavras arrastadas que ela não entendia, em um delírio febril. Ela notou que ele tinha uma barba rala, escura, e os cabelos também escuros, desarrumados. As mãos eram grandes, com calos, mas também com anéis brilhantes que ela nunca tinha visto de perto. Definitivamente, não era um homem da roça. Luzia se viu cuidando daquele estranho com uma dedicação que surpreendia até a ela mesma. Ela, que sempre foi tão sozinha, agora tinha uma responsabilidade. E, de alguma forma, isso a fazia sentir menos só. Havia um propósito em seus dias, além de apenas sobreviver. Era salvar uma vida. Uma semana se passou assim. A febre foi baixando aos poucos. Os cortes estavam cicatrizando, graças às ervas de Luzia. O homem começou a se mexer mais,
a respirar com mais força, e numa manhã, quando o sol já entrava pelas frestas do barraco, ele abriu os olhos. Completamente. Luzia estava sentada no chão, preparando umas compressas novas quando sentiu o olhar pesado sobre ela. Levantou a cabeça e viu aqueles olhos escuros, que antes estavam fechados ou turvos pela febre, agora fixos nela. Não havia raiva, nem agradecimento. Havia apenas uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar de quem tinha visto muita coisa, de quem carregava um peso enorme. Um olhar que, de alguma forma, fez um arrepio correr pela espinha de Luzia. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase um sussurro. Onde? Onde estou? Luzia engoliu em seco. Era a primeira vez que ele falava com ela, de verdade. Na minha casa, moço. Você sofreu um acidente feio lá na estrada. Eu te trouxe para cá. O homem tentou se levantar, mas um gemido de dor o fez desistir. Ele levou uma mão à cabeça onde o curativo de Luzia estava. Minha cabeça dói. Calma, moço. Você ainda está muito fraco. Precisa descansar, disse Luzia, se aproximando com um copo de água fresca. Toma um gole d'água. Vai fazer bem. Ele pegou o copo com a mão trêmula, bebeu devagar, sem tirar os olhos dela. A cada gole, parecia que a vida voltava um pouco mais ao corpo dele. Quando terminou, ele entregou o copo de volta a ela. Quem é você? Sou Luzia, moço, respondeu ela, com a simplicidade de sempre. Moro aqui sozinha. Ele assentiu devagar, processando as informações. O olhar dele varreu o barraco simples, as paredes de tábuas, o colchão no chão, a panela no fogareiro improvisado. Era claro que ele não estava acostumado com aquele tipo de lugar. Eu te devo a vida, ele disse, a voz ainda fraca, mas com um tom de autoridade que Luzia não esperava. Não sei como te agradecer. Luzia balançou a cabeça. Não precisa agradecer, moço. A gente ajuda quem precisa. Dona Jacinta me ensinou isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, os olhos fixos nela como se tentasse decifrar um enigma. Você não tem medo de mim? De um estranho ferido na sua casa? Luzia sorriu, um sorriso meio tímido, meio sábio. Aqui na roça, a gente aprende que o maior medo é o da solidão, moço. E de não ter quem ajude na hora do aperto. Você estava precisando, e eu pude ajudar. Só isso. Aquele homem, com sua aura de poder e seus olhos que pareciam esconder tantos segredos, não sabia que a simplicidade daquelas palavras era a maior verdade que ele ouviria em muito tempo. E Luzia, por sua vez, não tinha a menor ideia de quem era o homem que ela tinha salvo. Não sabia que aqueles olhos escuros pertenciam ao temido Duque do Sertão, um fazendeiro poderoso e cruel, que tinha as terras mais vastas e os corações mais duros da região. Um homem cujo nome era sussurrado com respeito e terror por onde quer que ele passasse. Para ela, ele era apenas o moço que precisava de ajuda. E a vida, a vida estava apenas começando a pregar suas peças mais complicadas. Meus amigos. E foi assim que a vida, que já não era brincadeira, começou a pregar suas peças mais miúdas e, ao mesmo tempo, mais grandiosas na vida da nossa Luzia. O homem, que para ela era só o moço, agora estava acordado, e aqueles olhos escuros, que antes estavam turvos de febre, agora tinham um brilho de quem avaliava tudo, de quem calculava cada passo. Ele começou a se recuperar devagar, mas a cada dia que passava, a presença dele no barraco de Luzia ficava mais presente. Ele observava tudo. O jeito que Luzia se movia, com a leveza de quem conhece cada pedra do caminho. O cuidado com que ela preparava o mingau, os chás e as compressas. O silêncio respeitoso dela, mas também a firmeza quando dizia: "Não force, moço. Ainda não é hora." Ele, que estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos, se via ali, fraco, dependendo daquela menina simples. E o mais estranho, ele gostava. Ou melhor, ele se sentia seguro, uma sensação que há muito tempo não experimentava. Coronel Afonso, que era o nome do tal Duque do Sertão, nunca tinha parado para pensar na vida de gente como Luzia. Para ele, a vida era uma guerra,
e cada um que se virasse. Mas ali, deitado no colchão fininho, ouvindo o canto dos pássaros e o chiado do fogareiro, ele via a beleza da simplicidade, a força da bondade. Ele via Luzia, que não tinha nada, dando tudo de si para um estranho. E isso mexia com ele, mexia num lugar que ele nem sabia que existia. Ele começou a perguntar, primeiro sobre as ervas. Para que serve essa folha, Luzia? Depois, sobre a vida dela. Você mora sozinha mesmo? Não tem família? Luzia, com a transparência de um riacho, contava sua história sem dramas, sem lamentos. Falava de Dona Jacinta, da mata, da solidão que virou companhia. Coronel Afonso ouvia, e cada palavra dela era um tapa na cara da vida que ele levava. Ele que tinha tudo se sentia vazio. Ela que não tinha nada transbordava de vida. Os dias viraram semanas. A ferida na cabeça do Coronel Afonso estava quase fechada, e a força voltava aos poucos ao corpo dele. Ele já conseguia caminhar um pouco, com o auxílio de um pedaço de pau explorando o redor do barraco. Mas Luzia notava a diferença. Ele tinha um jeito de andar que era diferente, um olhar que não se curvava, mesmo depois de tudo que passou. As mãos que ela cuidou com tanto carinho eram mãos de quem mandava, de quem segurava as rédeas. Um dia, enquanto Luzia estava no riacho lavando umas roupas, Coronel Afonso ouviu um barulho distante. Não era o barulho familiar da mata. Era motor. E não era um motor de caminhão velho. Era um motor potente, vindo de longe, pela estrada de terra. Ele sentiu um arrepio na espinha. Era a vida antiga vindo buscá-lo. Quando Luzia voltou, ele estava sentado na entrada do barraco, os olhos fixos na estrada. Luzia, ele disse a voz mais forte do que ela já tinha ouvido. Acho que estão vindo me buscar. E não deu outra. Em poucos minutos, uma caminhonete grande, daquelas que parecem tanques de guerra, parou na frente do barraco levantando uma nuvem de poeira vermelha. De dentro, desceram 2 homens grandes, com cara de poucos amigos, armados até os dentes. Luzia gelou. Aqueles não eram da roça. Eram homens de Coronel Afonso. Coronel Afonso, graças a Deus o senhor está vivo, exclamou um deles, se aproximando com um misto de alívio e respeito. A gente achou que o senhor tinha sumido. Luzia olhou do coronel para os homens e dos homens de volta para ele. Coronel, Duque do Sertão? As peças começaram a se encaixar na cabeça dela e um medo frio subiu pela espinha. Era ele, o homem que todos temiam. O homem da fama de cruel. O outro capanga, com um olhar desconfiado, apontou para Luzia. Quem é essa, coronel? Estava te mantendo refém? Antes que Luzia pudesse sequer pensar em responder, Coronel Afonso deu um passo à frente, a expressão séria, mas a voz carregada de uma autoridade que fez os 2 homens recuarem. Ela é Luzia, e ela me salvou a vida, seus jumentos. Se não fosse por ela, eu estaria morto na beira da estrada. Quero que a tratem com todo o respeito. Ela é minha protetora. Luzia sentiu um misto de alívio e surpresa. Ele a estava defendendo. O homem temido a estava protegendo. Os capangas, embora ainda desconfiados, baixaram as armas e a cabeça. Afinal, era a ordem do coronel. Coronel, o doutor está te esperando lá na fazenda. Seus negócios pararam, tem gente querendo saber onde o senhor se meteu. Começou o primeiro capanga. Coronel Afonso ergueu a mão silenciando-o. Ele se virou para Luzia, e o olhar dele era diferente agora. Não era o olhar de quem decifra, mas de quem pondera. Luzia, eu não sei como te agradecer. Eu te devo mais do que posso pagar. Luzia, com o coração batendo forte, mas a voz firme, respondeu. Não precisa pagar, moço, coronel. Eu fiz o que meu coração mandou. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que chegava aos olhos. Eu sei. E é por isso que você é diferente. Eu não posso te deixar aqui, depois de tudo. Você vem comigo para a fazenda. Luzia arregalou os olhos. A fazenda do Duque do Sertão? O lugar onde diziam ele governava com mão de ferro? Ela, uma menina da roça, sozinha no mundo, naquele lugar? O medo era grande, mas a curiosidade e uma pontinha de esperança também. Talvez,
pensou ela, a vida estivesse lhe dando uma chance de não ficar mais tão sozinha. Mas, coronel, eu não tenho nada. Minhas coisas, não se preocupe com isso. O que não couber a gente traz depois, mas você vem comigo agora. A voz dele não era de quem pedia, mas de quem decidia. E assim, Luzia se viu entrando naquela caminhonete imponente, deixando para trás o barraco que foi seu lar por tantos anos. A poeira da estrada levantava atrás deles, e o coração de Luzia batia em ritmo de samba, misturando medo, excitação e uma incerteza que a fazia apertar as mãos. A fazenda Olho d'Água era um mundo à parte. Um casarão imenso com varandas que pareciam abraçar a terra, jardins bem cuidados e gente trabalhando para todo lado. Criados, peões, cozinheiras. Luzia, com suas roupas simples e seus pés acostumados à terra, sentiu-se um peixe fora d'água. Mas Coronel Afonso, para a surpresa de todos, a tratou com uma deferência que ninguém esperava. Ele a apresentou como a mulher que salvou a minha vida e deu ordens claras para que ela fosse bem tratada. Luzia ganhou um quarto com cama macia, lençóis cheirosos e até um banheiro com chuveiro que jorrava água quente. Coisas que ela nunca tinha imaginado existir. Mas o luxo não a deslumbrava. O que a inquietava era a aura daquele lugar. Ela via o medo nos olhos dos empregados quando o coronel passava. Via as ordens duras, a pressa, a falta de sorrisos. Era um mundo de poder, onde a compaixão parecia ser uma moeda rara. Coronel Afonso, por sua vez, estava de volta ao seu trono. As reuniões, os problemas da fazenda, as decisões sobre gado, terras, funcionários. Ele era o duque, o coronel, e agia como tal. Mas algo havia mudado. Ele se pegava pensando em Luzia, no que ela faria. Ele se pegava ouvindo a voz dela mesmo quando ela não estava por perto, lembrando das palavras simples e cheias de verdade. Luzia, em seu canto, não ficava parada. Ela não sabia ser patroa, então começou a ajudar na cozinha, a cuidar das plantas do jardim, a conversar com os peões e as criadas. E foi ali, nessas conversas, que ela ouviu as histórias. As histórias do Coronel Afonso, o homem que não perdoava, que tomava terras, que demitia sem pensar duas vezes. As histórias que confirmavam a fama de cruel duque do sertão. Um dia, Luzia viu uma das cozinheiras, uma senhora mais velha, chorando baixinho num canto. — O que foi, Dona Clarice? Perguntou Luzia com a doçura de sempre. A mulher hesitou, mas a bondade de Luzia a encorajou. — É que meu neto está doente, Luzia, com febre alta, e o coronel disse que se eu faltar para cuidar dele, eu perco o emprego. O coração de Luzia apertou. Ela lembrou da sua própria infância, das dores, da falta de ajuda. Naquele momento ela não pensou duas vezes. Foi atrás de Coronel Afonso. Ele estava em seu escritório, revisando papéis, a expressão fechada. — Coronel Afonso, eu preciso falar com o senhor, disse Luzia, entrando sem pedir licença, algo que ninguém ousava fazer. Ele ergueu os olhos, surpreso. — Diga, Luzia. É sobre Dona Clarice. O neto dela está doente e ela está com medo de ir cuidar dele por causa do emprego. Coronel Afonso franziu a testa. — As regras são claras, Luzia. Não posso abrir exceções. Se ela faltar, a produção atrasa. — Mas, coronel, é uma criança doente, exclamou Luzia, a voz um pouco mais alta do que ela pretendia. — O senhor não entende? A gente não pode deixar uma criança sofrer. E Dona Clarice trabalha tanto aqui, sempre foi fiel. O senhor não pode ser tão duro assim. Ele a encarou e Luzia sentiu o peso do olhar do duque. Mas ela não desviou. Ela tinha aprendido a enfrentar a vida, e não seria um coronel que a faria abaixar a cabeça diante de uma injustiça. O silêncio na sala foi pesado. Coronel Afonso se levantou, caminhou até a janela, olhou para a vasta fazenda. Ele lembrou de Luzia sozinha, cuidando dele na beira da estrada. Ele lembrou da febre, da dor, da sensação de estar à mercê da vida. Ele lembrou das mãos dela, gentis, aplicando as ervas. — Você tem razão, Luzia, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não posso ser tão duro assim. Ele se virou para ela. — Diga a Dona Clarice para ir cuidar do neto. Ela não perderá o emprego. E mande alguém da fazenda levar o menino ao médico na cidade.
com as despesas pagas por mim. Luzia sentiu um alívio imenso e um sorriso largo se abriu em seu rosto. Obrigada, coronel. Muito obrigada. Coronel Afonso a observou sair, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do peso do poder. Sentiu uma leveza, uma satisfação que o dinheiro e as terras nunca lhe trouxeram. Luzia, com sua bondade simples, estava desfazendo os nós de seu coração, um por um. A partir daquele dia, as coisas na fazenda Olho d'Água começaram a mudar, devagar, mas sem parar. Luzia continuou sendo a voz da compaixão, a lembrança de que a vida tinha mais do que só negócios e poder. Ela não se intrometia em tudo, mas quando via uma injustiça, quando sentia que alguém precisava de ajuda, ela ia até Coronel Afonso. E ele, surpreendentemente, ouvia. Ele começou a olhar para seus empregados de outra forma, a investir em melhores condições, a dar um tempo de descanso, a ouvir as necessidades. Os peões, as criadas, todos notaram a mudança no coronel. Ele ainda era firme, ainda era o duque, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos, um calor que antes não existia. E todos sabiam quem era a responsável por aquela mudança, a menina simples que ele trouxe da beira da estrada. Luzia, por sua vez, encontrou seu lugar. Não como patroa, nem como empregada, mas como a alma da fazenda. Ela continuou cuidando das ervas, plantando um pomar, ensinando as crianças dos peões a ler e a escrever, com livros que o próprio coronel mandou buscar na cidade. Ela trouxe a simplicidade e a sabedoria da roça para o casarão imponente, e com isso trouxe vida. Coronel Afonso, o Duque do Sertão, nunca deixou de ser um homem de poder. Mas ele aprendeu que o verdadeiro poder não estava apenas em mandar, mas em cuidar. E que a crueldade, que ele um dia abraçou, era apenas um disfarce para o medo e a solidão. Luzia tinha lhe ensinado que a maior riqueza não era a terra que ele possuía, mas a bondade que ele podia semear. E Luzia? Luzia floresceu. Ela nunca esqueceu a vida no barraco, a solidão, as lições de Dona Jacinta. Mas agora, ela tinha uma família, um propósito maior. Ela não era mais a menina abandonada. Era a mulher que, com um coração puro e mãos que curavam, transformou o duque mais cruel do sertão, mostrando que até mesmo as pedras mais duras podem ser lapidadas pela gentileza. E assim, a vida que começou com um estrondo na estrada, se transformou numa canção suave, cheia de esperança e um amor que nem eles sabiam que podia existir. E lá, no coração do sertão, a história de Luzia e do Duque se tornou uma lenda, um lembrete de que a bondade, mesmo a mais simples, pode mudar o mundo.